transtorno que hoje, sem dúvida nenhuma, é o que a gente mais vai encontrar, né, na nossa vida de forma geral, não só como seres humanos, mas como médicos, né? Então a gente vai iniciar hoje, talvez não sei se deu para a gente terminar toda a aula hoje, porque é uma aula um pouquinho mais extensa do transtorno de ansiedade. Mas é relativamente simples de se entender, né? Então, o que a gente precisa lembrar é que a ansiedade, né, na verdade, ela nada mais é do que uma resposta onde todo mundo faz essa resposta, qualquer um de nós, né, fazemos essa resposta a algo que a gente ansiogeniza no sentido de desconhecer. Então, a gente pode dizer que a ansiedade ela está diretamente ligada aos nossos medos, né? A ansiedade, ela nada mais é do que as nossas inseguranças, os nossos medos. Sempre que nós estamos diante de algo que a gente desconhece, a gente acaba liberando uma série de neurotransmissores, né? Principalmente adrenérgicos e noradrenérgicos, que vão inundar todos os receptores corporais, tanto a nível do sistema nervoso quanto a nível de periferia, gerando então aquele monte de sintoma que a gente já conhece da ansiedade. Aumento de pressão arterial, piloereção, dormência, sensação de sufocamento, sensação de dor no peito, sensação de coração acelerado, dor no estômago, sensação de querer evacuar ou urinar com mais frequência, né? Então, assim, na etimologia da palavra, a gente vê aí que a ansiedade vem do grego, onde que significa sufocar, estrangular, né? Na verdade, é algo que nos angustia. A ansiedade, ela passa a se moldar no ser humano a partir do momento da percepção de vivências. Quando a gente não tem a vivência a gente, a princípio, não tem ansiedade porque eu não imagino, se eu não tenho vivência, eu não tenho como pré-julgar se aquilo vai ser bom ou ruim. Então, se a gente pega uma criança muito pequenininha, por exemplo, por que a criança ela precisa ser cuidada? Porque ela não tem nenhuma vivência. Então, para ela vai descer lá do berço e vai cair, ela vai descer uma escada, ela vai entrar numa piscina, ela vai cruzar uma rua movimentada, porque ela não tem nenhum grau de vivência com aquilo. Então, se ela não tem vivência, ela não se organiza e automaticamente ela não gera um processo protetivo. Então, a ansiedade, ela não é de todo mal, né? Porque, na verdade, é uma resposta que nós podemos dizer, né, por passagem, que a ansiedade ela também nos protege, né, de muitas coisas. Então essa ansiedade muitas vezes ela faz com que nós também criemos uma barreira, né, frente a alguns perigos da vida. Então, se eu pego uma criança pequena no colo e não coloco a mão, né, atrás dela, a tendência é ela se jogar, cair e bater a cabeça. Mas a partir do momento que essa criança caiu e bateu a cabeça, sempre que você, por exemplo, a mesma pessoa for pegar essa criança, ela já vai relacionar aquela imagem com o que aconteceu com ela. E aí a tendência geralmente é ela fazer o quê? Chorar, ficar hiperexcitada, ela já ansiogeniza a partir do processo vivenciado. Então, a gente pode dizer que a questão da ansiedade, ela está intimamente relacionada com que forma eu aprendo a vivenciar determinadas situações. Por isso que a gente fala que pais ansiosos, filhos ansiosos. Se eu estou sendo criado por pessoas extremamente, né? Não vai no chão, não vem aqui, ai meu Deus, a tendência é aquela pessoa, mesmo não ter vivenciado aquilo, ele é uma pessoa hiperreativa, é uma criança hiperreativa, uma criança extremamente ansiogênica. Então, coisas simples como, caiu, né? Caiu, pronto, levantou, opa, beleza, vai, tirar, chorou, passou. Outra coisa é o pai, ai meu Deus, caiu, vamos pro hospital, Aí aquela criança, ela já, né, dentro de uma próxima
probabilidade de cair, ela já vai ficar extremamente excitada, preocupada e provavelmente ela nem ande. Então, muitas vezes a gente vai pegar alguns casos também que a questão da ansiogênese, ela está diretamente ligada a isso. Se eu cresço vendo meu pai bater na minha mãe bater no meu pai, ou um ambiente tóxico, a tendência é o quê? Geralmente eu já achar que os meus relacionamentos também vão ter aquele modelo. Então é um tipo de ansiogênese que eu crio a partir daquela projeção que eu vivi, né? Então, os transtornos de ansiedade, eles estão baseados dentro do que é a ansiedade em si. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar que a ansiedade é algo inerente do ser humano, né? Não é algo que eu adquiro, todo mundo tem, ela é necessária, ela é protetiva, porém, como tudo que a gente tem falado desde os primeiros dias de aula, tudo aquilo que é demais, tudo aquilo que é excessivo, ele torna-se um problema. Então, a ansiedade em si, né, é algo normal, todos nós precisamos tê-la. Porém, se essa ansiedade passa a ser extremamente daqueles 4 parâmetros, intensa, frequente, gerar sofrimento e disfunção, aí eu posso dizer que eu passei então a ter um transtorno de ansiedade, tá? Então, lembrar sempre, né, que algo pode dar errado e não sei se terei capacidade para lidar com isso, mas tenho que estar preparado. Então, essa é a cabeça, né, da gente frente à ansiedade. Eu não sei se eu vou bem no 4º ano. Meu Deus, será que eu vou bem no 4º ano? Porque todo mundo diz que o 4º ano é muito difícil, né? Então, todo mundo acaba se pré-moldando em cima dessa projeção. Eu vou ter aula com tal professor. Nossa, todo mundo diz que esse professor massacra todo mundo, é muito isso, é muito aquilo. Às vezes você nem ainda vivenciou aquela experiência, mas você já entra naquela experiência a partir da experiência do outro, que pode ser muito diferente da sua experiência, porque existe uma interface, né? Então, às vezes, aquele professor que para um aluno é extremamente isso, aquilo, para o outro, nossa, mas eu adoro aquele professor, eu super me identifico, super me dou bem, super... Então, por quê? Porque existe uma interface do quê? De vivências, de personalidade, de meios que vão interferir. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, e hoje é o problema da atual sociedade. A gente antigamente, eu ia falar com alguém, né? Você precisava ali esperar uma carta, ou tinha que ir para um orelhão, ou tinha que falar do telefone da casa que era contado ali as horas, né? Hoje, se você manda uma mensagem para um colega e ele não te responde imediatamente, você já começa o quê? Nossa, não me respondeu até agora o WhatsApp. Será que não sei o quê? Será que ele está com raiva de mim? Será que não sei o quê? Aí você já começa a criar uma obnubilação que às vezes não tem nada a ver. Às vezes a pessoa simplesmente nem viu a mensagem, ou simplesmente a pessoa estava fazendo outra coisa, enfim. E aí a gente vê que hoje muitos dos transtornos da sociedade, envolvendo trabalho, relacionamentos, ela vem totalmente por causa de uma ansiogênese contra o tempo. Nós queremos que o tempo, ele esteja sempre ao favor da velocidade da luz. E isso faz com que nós, então, tenhamos muitas distorções nesses processos, do dia a dia. Isso nos gera medo, e esse medo, então, vai fazer com que a nossa ansiedade, ela vá a níveis estratosféricos, né? Então, hoje, nós precisamos sempre tentar, na atual sociedade, trabalhar o hoje e o agora, né? Peraí, vamos lá, respira, vamos lá, é agora, vamos vivenciar este momento, né? Amanhã não sei. Senão a gente realmente vai viver sempre com muito transtorno de ansiedade. E esse, sem dúvida, hoje em dia é o transtorno assim, que mais impacta socialmente. A gente não pode esquecer a questão cultural, né? Então, tem sociedades que elas são mais tranquilas por si
só, por exemplo, se a gente pegar no Japão, né, eles têm um outro movimento frente ao tempo, frente às relações. O brasileiro, né, sem dúvida nenhuma, é uma das sociedades mais ansiogênicas do mundo, e as pesquisas mostram isso, né? Porque o brasileiro, ele é realmente muito, até mesmo essa nossa cultura de ser muito próximos, né, uns dos outros, de serem, isso faz com que a gente também tenha um pouco mais de dificuldade em lidar com as relações, porque em outras culturas as relações elas são mais distanciadas. Até em culturas da própria América, como os Estados Unidos, né? Você vai num aniversário lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a hora para chegar, a hora para sair, né? As relações elas são muito mais distanciadas, ninguém tem esse negócio de ficar beijando, pegando tanto tudo junto toda hora, né? Então isso faz com que também gere nas pessoas menos expectativas, digamos assim. O brasileiro ele é muito cheio das expectativas, né? Ele espera que o outro faça por ele e isso gera bastante ansiogênese também. Então a cultura ela é muito positiva ou muito negativa, né? Dentro das possibilidades que a gente vai ter frente às nossas situações. Então, o transtorno de ansiedade que a gente mais conhece, né, é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada. Eu vou dar um visozinho aqui que eu acho mais fácil. Assim, quando a gente fala de transtorno de ansiedade, o que eu preciso saber para descobrir qual é o tipo de transtorno de ansiedade que eu tenho? A gente vai se basear principalmente igual nas psicoses, pelo tempo, pela frequência, né? E pelo tipo de medo. Então, na verdade, o que mais vai determinar qual tipo de ansiedade que eu tenho é principalmente o tipo de medo que eu tenho. Então, nós podemos elencar aqui para vocês os principais transtornos de ansiedade que eu tenho. Quais são eles? O transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de agorafobia, o transtorno de pânico, o transtorno de fobias específicas, o transtorno de fobia social, o transtorno de ansiedade de separação. Aí vocês vão falar assim pra mim, isso parece muito com o transtorno de ansiedade de doença que a gente, por exemplo, estudou, caiu na prova de vocês. Por que ele não está aí dentro do de ansiedade, né? Porque assim, quando o medo ele é específico a situações, a alguns temas, como dor, alimentação, ele é classificado em outro grupo, mas não deixa de ser na sua base, né? Quando a gente pega os transtornos do toque, os transtornos conversivos e somáticos, os transtornos alimentares, como bulimia, anorexia, dismorfismo corporal, todos eles, na verdade, eles têm na sua base a ansiedade. Antigamente, isso aqui, os transtornos dos traumas, né? Então, aqui só para vocês entenderem, antigamente, esses transtornos, eles estavam tudo dentro de um único capítulo. Era assim, ó. Antigamente, quando a gente pegava o Código de Doenças de Saúde Mental,
a gente via esses transtornos lá no sítio no DSM-4, tudo junto, ó. Tá vendo? Fobia social, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de ansiedade. Eles estavam tudo num grupo só, num grande grupo. Só que ele foi dividido porque a gente percebe que essa característica do medo, ele varia muito no prognóstico do paciente. E o que precipitou aquilo? Então, eles acabaram subdividindo, ó. Eles fizeram no DSM-5 essas 3 grandes divisões. Eles colocaram o grupo dos transtornos de ansiedade geral, que é esse que eu coloquei ali na lousa, e eles colocaram ali, ó, um transtorno de ansiedade relacionado a trauma e estressores e outro relacionado a comportamento obsessivo compulsivo. Então, na verdade, é como se assim, ó, o grupo aqui de baixo, qual é o medo? Qual é o que gera medo no paciente? O trauma. O trauma ou o estresse. O que gera medo no obsessivo compulsivo? Tudo. O obsessivo compulsivo, na verdade, ele é uma ansiedade extrema, 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 que nada resolve, que ele passa a ter o quê? Pensamentos ou comportamentos compensatórios na tentativa de sanar a sua ansiedade. Então, quando a gente faz coisas simples, como, por exemplo, ficar balançando a perna, quem não para de balançar a perna, vamos supor, né? Geralmente são pessoas o quê? Extremamente ansiosas, que ela tá ali parada, ela tá ansiosa, ela fica, né? A pessoa fica com a unha. Então, assim, isso daí, na verdade, já demonstra o quê? Um tipo de ansiedade que ela é tão alta que o paciente ele já não consegue mais controlar e ele externaliza aquilo, tá? Então, aqui, hoje, a gente vai falar desse primeiro grupo, que é o grande grupo do que a gente chama de transtornos de ansiedade geral, assim, né? Que são coisas do nosso dia a dia, situações do nosso dia a dia, que podem facilmente desencadear em alguém um transtorno de ansiedade. Então, o que a gente olha aqui de forma bem simples e mais geral, né, para ajudar vocês, é o foco do medo. Então, assim, ó, qual é o foco? Vamos começar pelos mais fáceis, porque aqui já está explícito, o nome já está explícito, né? Por exemplo, ansiedade de separação. Transtorno de ansiedade de separação. Qual é o medo dessa pessoa? Da separação. A gente vai falar um pouquinho mais detalhado, porque isso aqui tem uma faixa etária, que acontece mais, né? Que é nas crianças. De todos esses aqui, o único que é mais da criança é esse daqui, né? Então esse aqui é da criança. Mas qual que é o foco? Qual é o medo dessa criança? É de se separar da figura de cuidado. Quem que geralmente sofre com isso aqui? Aquela mãe ou aquele pai ou aquele quem cuida dessa criança. Extremamente protetor. Aquela criança que não vai no colo de ninguém, que não sai de dentro de casa, que vive dentro da bolha, que o pai e a mãe não vai numa festa, não vai num shopping, não vai em lugar nenhum, que a criança tem que ser cuidada, que a criança vai pegar infecção, que a criança vai não sei o que a criança vai pagar. O que acontece com essa criança? Essa criança, ela passa a entender que o mundo dela é quem? Aquela desenho por aquela mãe. Então é uma criança que é criada dentro de uma bolha, onde o mundo se resume a ela e a mãe. Até para reconhecer faces de outras pessoas, a criança tem dificuldade. O que acontece com essa criança quando ela vai para a escola? Uma tragédia, né? É óbvio que essa criança começa a ansiogenizar. Você imagina, a criança passou 2, 3 anos dentro de casa, né? Sem conviver, sem ir num parquinho, sem não sei o quê. Aí daqui a pouco, opa, coloca a criança inserida dentro de um monte de crianças, gritando, chorando, arranhando, é um trauma, né? A criança começa a entender que aquela família ou que aquela mãe está abandonando ela. Então, isso aqui é uma coisa que acontece muito. Às vezes, quando os pais se separam de forma muito súbita, né, sem fazer um processo com essa criança. Então, por exemplo, o pai ou a mãe desce e não amanhece.
Ué, mas por que o meu pai não está mais aqui? Né? Por que ele optou por não me deixar? Por que ele não me levou? Então, assim, começa aquela situação onde aquele ser, mesmo que ainda imaturo, ele cria uma extrema ansiedade em relação a esse ser que ele se separou. E isso gera uma sensação de abandono, de medo, e que isso inunda essa criança. Então, aqui, a principal medo é o medo da separação de quem cuida mesmo da criança. A fobia social, o nome também já fala. Essa fobia é o medo da exposição social. Então, assim, não é na verdade conviver em sociedade, mas é se expor. Por exemplo, alguém com exposição, com fobia social, jamais fará isso que eu estou fazendo agora. Eu estou aqui falando e, sei lá, 40 pessoas me olhando. O fóbico social, isso para ele é inimaginável, né? Então, o fóbico social, ele, por exemplo, vai ter muita vergonha de falar em público, às vezes de comer em público, às vezes até de formas de se manejar a mão. A pessoa começa a pensar que alguém já está julgando ele, né? Então, isso não tem a ver com timidez, né? Que é diferente. Eu até brinco, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu falo que eu sou tímida. Aí, como assim? Eu falo assim, olha, eu brinco, eu falo, eu dou palestra, eu dou aula, mas assim, se me mandar, às vezes, entrar num lugar sozinha, que eu não penso, eu fico extremamente incomodada, tímida, com vergonha, eu fico tensa, né? Porque são coisas diferentes, né? A timidez é uma coisa, a fobia é outra coisa. A timidez, a gente consegue vencer isso, né? Então, assim, não, vou superar isso, né? Eu lembro que uma vez eu fui num congresso e falei assim, nossa, não preciso superar isso, eu vou sair hoje, vou jantar sozinha, eu vou sentar numa mesa, né? Tava no hotel sozinha, naquele congresso, não tinha dos amigos. Eu vou sentar, gente, é horrível, né? Eu sentei na mesa, meu jantar, assim, todo mundo tava vendo, assim, todo mundo tava vendo, assim, gente do céu, é a nossa da gente, né? Não tem nada a ver, você tá muito mais um. Mas é a sua timidez que você vai enfrentando, são os seus medos, né? A fobia específica são específicas mesmo. Fobia barata, fobia elevador, fobia avião, fobia cachorro, fobia a cobra, fobias em geral. Então, ela tem uma especificidade, né? Então, a gente pode colocar aqui que são medos de animais, objetos, situações, né? Entre outros, né? Então, aqui a gente tem aí uma infinidade de medos que podem gerar nessa pessoa uma fobia específica. Medo de estrada, eu tinha uma paciente aqui, uma paciente há muitos anos, por exemplo, tem medo de pontilhões, medo desses viadutos, de passar embaixo do viaduto. Uma vez ela já estava num processo bem evoluído de tratamento, ela foi levar um neto no Maitá. Aí quando ela chegou para passar a ponte lá daqui de saída da cidade, quando ela olhou para o lado, ela não poderia olhar para os lados. Quando ela olhou para o lado, ela teve um pânico tão grande que ela deixou o carro ligado, desceu do carro, as carretas só acumulando lá atrás. Então são fobias muito assim, né? São pessoas que desenvolvem esses medos e aí a gente tem que trabalhar isso. Professora, essa fobia específica entraria, tipo, a pessoa que tem medo de ficar em lugar fechado, entraria aí? Sim. Claustrofobia. Todos os tipos específicos. Lugar fechado, elevador, escada rolante. Aqui no shopping, vira e mexe a gente vê isso, né? Porque tem muita gente do interior, gente do sítio. Direto, você chega lá, tá a pessoa assim, né, na escada rolando de alguém, vai! Então, assim, tem os medos específicos, né? Todos eles se encaixam dentro daquela especificidade. Oi? Se a pessoa tiver mais medo, seria específico? Não, pode ter. Não pode ter nada. Só que cada um vai ter a sua especificidade. Só que assim, a fobia específica, você só vai ter a reação extrema de ansiedade frente àquilo que te dá medo. Ah, mas eu posso ter fobia
fobia a elevador e fobia a cachorro? Posso. Não tem problema. Tá? Porque aí são situações provavelmente diversas que te geraram isso, né? Esses dias mesmo, acho que foi segunda-feira, eu liguei pra minha filha para perguntar pra ela: eu mudei pro elevador presa, não sabe? Ela ficou presa, porque no elevador, acho que era um outro prédio, não sei. E aí eu falei assim, aí eu falei, fique calma, ela entrou em pânico. Eu falei, calma, fique calma, né? Não adianta você entrar em pânico. Mas é difícil mesmo, né? Porque às vezes a pessoa se vê, porque na hora que a gente ligou aqui para ir soltar, ficava ela e mais 3 alunos. Parece que o elevador subiu de uma vez, e aí eles acharam que ia despencar, né? Aí eles entraram dentro do elevador. Ainda bem que tinha um menino que estava mais calmo, aí conseguiu acalmar. Mas é complicado, aí às vezes uma situação dessa, né, pode já gerar na pessoa um medo. Por isso que é muito importante quando a gente sofre algum trauma, né, assim, alguma coisa muito forte, não pode ser trauma, mas qualquer situação que nos empate, né, o ideal é sempre a gente fazer um enfrentamento. Porque se você não enfrentar, aí a tendência é isso se cronificar. Então é igual barata, né? Queria porque a minha menor. Ai, tira a barata do meu filho, vai lá e tira você. Ai, meu Deus, vai lá, minha filha, como é que eu pego? Tira a barata. Eu falei, não, vou tirar. E ela ficou brava, que eu ia dar uma exaltada, que eu ia tirar a barata. Mas por quê? Na verdade, você tem que fazer um raciocínio lógico disso, né? Quem é maior? Você ou a barata? Ai, mas a barata voa. Ai, mas a barata é nojenta, sim, mas e aí? Um monte de coisa nojenta na vida, né? A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Então, por isso que, na verdade, as pessoas as fobias específicas e a fobia, tudo que é fobia, né? O tratamento principal é o quê? Dessensibilização do medo. E como que eu faço a dessensibilização? Expondo ao medo. Então, a melhor forma é, por exemplo, Quando eu tive uma dessas coisas, no meio eu vi uma coisa do meu lado. pois é. Aí, Não pode enfrentar essa coisa. A pessoa fica congelada. mas aí assim, você não é essa situação, mas essa situação. Imagina que você vê psicólogo, você, por exemplo, numa situação mais controlada, né? Sentir a textura de uma cobra, você lê sobre a cobra, não se proteger da cobra. Então, é uma sensibilização, né? Dá uma compensação. No transtorno de pânico, o nosso medo principal, que é o medo de morrer. Eu tenho esse. O paciente, ele tem medo da morte. A gente vai falar um pouquinho, daqui a pouco, a diferença entre crise de ansiedade versus crise de pânico. Tem pessoas que acham que isso aqui são coisas diferentes. E não é. A crise de pânico, ela nada mais é do que uma crise de ansiedade pipocada. E essa crise de ansiedade pipocada, como a gente acabou de falar, e eu falei no começo da aula, cria aumento da pressão arterial, gera aumento da pressão arterial, hipertensão, taquicardia. Então imagina tudo isso numa alta potência, qual que é a sensação que o paciente tem? Vou morrer. E aí ele passa a associar os sintomas dessa sensação com a morte. E a gente vai falar os parâmetros de tempo, de frequência para delimitar isso. Mas, de forma geral, o foco de quem tem transtorno de pânico que não pode ser confundido, prestem atenção com isso. O transtorno de pânico não pode ser confundido com crise de pânico. Todo mundo pode ter uma crise de pânico a qualquer momento na vida. Isso não quer dizer que você tenha transtorno de pânico, tá? Transtorno de agorafobia. Qual que é o medo do paciente agorafóbico? O medo do paciente agorafóbico é não receber ajuda.
de passar mal e não ser ajudado, ou estar em um lugar onde ele não tenha como pedir ajuda, ou como ser rapidamente auxiliado. Por isso que o transtorno agorafóbico é um dos transtornos mais, de todos os transtornos de ansiedade, ele é um dos mais de impacto na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa começa a entender que o lugar seguro para ele é onde? Na casa dele. Porque na casa dele ele já sabe onde está o telefone, o vizinho, tudo. Então assim, ele entende que se ele passar mal, mesmo que ele não esteja com alguém dentro de casa, ele tem aonde procurar ajuda. O paciente agorafóbico é aquele paciente que ele passa, dependendo da evolução da doença, ele passa a não sair desacompanhado, ele só vai no mercado se alguém for junto, ele só vai na rua se alguém for junto, ele só vai trabalhar se alguém levar. Ele começa a ter uma limitação muito importante de vida, dependendo dessas questões de intensidade do agorafóbico. Né? Então, ele não vai, por exemplo, num show, né? Porque naquele vê aquela multidão, ele vai pensa, se eu passar mal, como que eu vou sair do meio? Ele passa a não pegar ônibus, porque ele entra no ônibus, vê aquele monte de gente espremida. Como é que eu vou descer e chegar na porta se eu passar mal? Ele passa a não andar em carro de duas portas, se ele estiver atrás, ele não vai, porque ele fala, se eu passar mal, até que na frente, saia, tire o carro. Ele não vai. Então, assim, o paciente agorafóbico, ele começa a ter muitas limitações. Porta de sala, né? Isso aqui para o paciente agorafóbico. Eu já tive alguns alunos agorafóbicos. Eu já vi uma vez uma aluna ter crise, foi bem triste, assim, porque eu nunca tinha reparado, mas ela sentava sempre muito próximo à porta. Então, ela sempre estava muito próximo. E aí, um dia alguém veio pedir para pôr um recado, eu abri a porta, no que eu abri a porta, isso caiu. No que bateu, a maçaneta caiu. Então, imediatamente ela teve a sensação que ela não ia ter como sair. Ela teve uma crise de pânico dentro da sala, assim, tadinha, absurda. E pasmem, né? Os colegas começaram a rir, e ainda tem isso, né? Por isso que a gente fala assim, mais que as pessoas são muito sem senso, né? Muito sem. As pessoas costumam não se colocar no lugar do outro, né? E aí eu fiquei bem chateada até, inclusive, porque a gente tem falta de respeito com a colega, né? Assim, é uma situação muito delicada, é uma coisa que a pessoa, né? Então, o paciente agorafóbico, ele acaba realmente, ela depois ficou muitos dias sem vir à aula, fiquei com muita dor dela. E a gente teve que resgatar essa aluna dentro do processo, então é realmente complicado, né, para algumas pessoas. E o transtorno de ansiedade generalizada, ela na verdade, o foco do transtorno de ansiedade generalizada se chama preocupação. O paciente, ele é extremamente preocupado. Esse transtorno, sem dúvida nenhuma, é, né, o mais presente na sociedade hoje. Então, às vezes a gente está aqui estudando, mas estou pensando no boleto que eu tenho que pagar mais tarde, a minha mãe que eu tenho que cuidar em casa, a namorada que eu tenho que buscar daqui a pouco, se eu vou conseguir tirar a nota na disciplina que eu não fui tão bem, a prova do econômica, enfim, a pessoa está ali, né? Com mil coisas. Hoje mesmo eu cheguei lá na cabeça, não sei o que era. A residente falou assim pra mim, eu vi que a senhora deu uma saidinha, sabe? Por exemplo, né? Assim, doutora, eu não sei, a gente comenta como 5 você não dá conta da tua vida, é muita coisa. Assim, como a senhora suporta que a senhora faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, já acostumei, né? Que se eu ficar louca, aí não tem jeito, mas tem que aprender cada coisa devagar. Mas é lógico que hoje a gente está sempre nessa toada da sobrecarga, né? Nós somos muito sobrecarregados de trabalho, de funções. Dificilmente a gente encontra, a gente consegue, tem horas que a gente tem que tomar decisões, né? Eu lembro quando eu estava no plano de medicina na minha vida, foi quando eu larguei meu mestrado. Porque eu cheguei num ponto de ter ansiedade, eu falei assim, ou eu vou fazer uma coisa ou eu vou fazer outra. Ou eu vou concluir o mestrado ou eu vou concluir o curso de medicina, porque é impossível, né? Além disso, casado com filho,
filho, mil coisas, né? Então, assim, criança pequena, trabalhava, estudava, não sei o quê, papapá. Eu falei, não, agora chega, né? Aí saí de tudo, fiquei só estudando e cuidando da casa de filho. Mas, assim, tem horas que a gente tem que fazer isso, né? Porque senão a gente entra num looping de coisas ali que a gente não consegue realmente dar conta. A gente está sempre fazendo uma coisa já pensando em outra e já tentando projetar outra coisa, e isso daí vai nos sobrecarregando demais, a gente vai tendo realmente crises de ansiedade generalizada cada vez mais. E o transtorno de ansiedade generalizada, ela é muito chato, por quê? Porque o paciente ele não tem essa crise de pânico aqui, ó. Ele fica, na verdade, tendo crises constantes e brandas de ansiedade que se manifestam muito mais com sintomas físicos, como parece que está sempre com a cabeça, né? Com aquela sensação, parece que está com vertigem, mareando, né? É toda hora gastrite, é toda hora um cansaço, parece que o corpo está toda hora cansado, eu durmo, parece que eu não dormi, eu descanso, parece que eu não descansei. Então, assim, o transtorno de ansiedade generalizado, ele é complexo hoje na sociedade, porque a gente acaba sempre atribuindo os sintomas desse transtorno a milhões de outras coisas, né? Isso é uma das coisas que tem levado maciçamente as pessoas a fazerem uso exagerado de vitaminas, de reposições, né, absurdas, de B12, de zinco, de magnésio, de privida, ai não, eu tô assim, deve ser falta de testosterona, de estrogênio, de libido, e não é nada disso, né, gente? Igual libido. Minha libido tá baixa, mas quem é que vai estar com libido? A pessoa tá lá pra transar, pensando na conta, tem que pagar, não sei o que, a pessoa, óbvio que aquilo ali, né, tudo requer uma energia. E a questão sexual também requer, a questão de concentração também requer. Então, hoje, o transtorno de ansiedade generalizada é, sem dúvida, o mal da sociedade moderna, e ele que gera muita baixa concentração, sensação de astenia frequente, né? O paciente tem mais dificuldades com as memórias, no aprendizado de forma geral, por causa do transtorno de ansiedade generalizada, tá? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho especificamente do TAG, que é aquilo que gera, né, a expectativa, a apreensão. Então, a gente sempre vai encontrar na fala do paciente de ansiedade generalizada o item preocupação. É aquele paciente que você vai falar, mas o que você... doutora, acho que nada, tá tudo bem na minha vida. Eu tô feliz, eu ganho muito bem, minha conta bancária fecha todo mês com 1 milhão, tem não sei o quê. Aí você fala assim, e aí? Mas então o que te gera, né? O que te gera essa preocupação? É porque teoricamente ao olho tá tudo certo. Mas eu tenho meu pai que é dependente químico, minha mãe que está com Alzheimer, meu filho que está dando problema na escola. Então, assim, a pessoa, ela tem, teoricamente, a gente tem uma concepção de vida que a nossa vida está boa quando a gente está bem financeiramente, quando a gente está com alguém, quando a gente está bem sucedido, mas a gente esquece que, na verdade, não é isso que nos move, né, quanto pessoas. Na verdade, são as nossas preocupações, com quem nós nos relacionamos, né, com quem a gente convive. Às vezes você está preocupado ali com o pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo, né, com situações gerais da sua vida, tá? Então, o transtorno de ansiedade generalizada, ele tem esse parâmetro de preocupação. Essa preocupação, ela vai ativar a circuitaria córtico-estriatal talâmico-cortical. Ou seja, principalmente aonde encontra-se quem? A questão da amígdala. E a gente sabe que a amígdala, sempre que ela é ativada, nós temos então o quê? É exatamente a amígdala a grande responsável por gerir as nossas questões dos medos, né? Então, essa amígdala, ao ser ativada, ela ativa o que a gente chama de centro de castrofização. Gente,
sociedade que é mais catastrófico. Por exemplo, aqui dentro de vocês deve ter pessoas que são de boa. O mundo tá caindo, a pessoa tá, ai gente, calma, vai dar tudo certo, né? Tem gente que fala assim, ai que ódio, ela é tão calma que me dá raiva, né? Esse daí não vai morrer de fato nunca, né? Já cresceu muito menos. Mas em compensação, nós temos pessoas que são mais o quê? Catastróficas. Então, por exemplo, se eu entro aqui com uma cara ruim hoje, sei lá, fechada, o catastrófico já vai falar pro outro, você viu que caramba, ixi, lá vem bronca, lá vem não sei o que. A pessoa ela já começa, tipo, né, criar uma situação porque ela é catastrófica. Eu sempre dou um exemplo de uma janela. Então, se a janela está ali com uma cortina e começa a balançar a cortina, tem gente que vai falar assim, nossa, tá ventando, né? O outro vai falar, nossa, é uma ventania. O outro, nossa, é um tsunami. O outro, não. Então, assim, é o mesmo estímulo, né? Que todo mundo vê, mas como eu vejo, ele é completamente diferente e isso faz então eu gerar um conceito sobre aquilo. Então por isso que a forma como que nossos pais nos criam já nos modulam como nós somos, né? Se eu tenho um pai ou uma mãe ou quem cuida de mim que é extremamente, meu filho, cuidado, você vai sair, vai cair, vamos atirar, aquela coisa extremamente ansiogênica, a tendência é essa pessoa chegar naquele lugar e já ficar todo preocupado. É lógico que a gente não está falando de situações básicas, como, olha, não vai tomar alguma coisa que, né, não vai pegar um copo, coisas básicas que todo pai e toda mãe falam, né, cuidado para ninguém colocar na sua bebida uma coisa, cuidado ao pegar um Uber, né, a pessoa pode te estuprar ali, pode cheirar na situação, quer dizer, são coisas que é óbvio que hoje na sociedade atual, a gente tem que cuidar, né? Porque é uma nova sociedade. Tá vendo agora, né? Vocês, gente, cuidem com isso aí, né? Vocês estão vendo tanto que agora estão matando o povo que faz o símbolo. Falei, gente do céu, aquele símbolo do CV lá. Às vezes você vai fazer tirar uma foto assim e a sua mão fica torta, sei lá o quê, pronto, vou mandar você ser assassinado, né? Aí eu não sei se você já tá com a minha filha, pelo amor de Deus, ela vai tirar, pô, deixa essas mãos pra baixo, faz qualquer coisa, mas em vez de ficar fazendo assim, porque a gente sabe uma coisa absurda, né? Então realmente são coisas que aí é o que a gente fala. A atual sociedade, elas estão, vocês viram, né? Aquela menina que foi morta, ela é irmã. Vocês viram, no Mato Grosso, ela até é candidata a vereadora, né? Aí eles tiraram uma foto, ela foi horrível, tipo assim, eles tiraram uma foto, ela, a irmã e o outro cara, sei lá. E eles fizeram tipo uns assim, aí eu fui até estudar isso, eu nem tinha visto os símbolos dessas facções. E aí, resultado, diz que elas não têm histórico nenhum, não tem nenhuma correlação com essa história de facção. Um cara de dentro do presídio, o chefe de facção, viu essa foto na internet, porque ela é uma pessoa pública, né? E ele simplesmente determinou a morte dela e da irmã, porque elas estavam usando o símbolo nos dedos da facção. E aí ela, a irmã, o irmão e o namorado de uma delas saíram de uma boate esses dias. Eles pegaram os quatro, levaram para um cativeiro. O irmão conseguiu pular um pouco, ficou o namorado e as duas. Eles torturaram elas por horas, transmitindo ao vivo para ele, para dentro do presídio. O rapaz, eles não mataram, arrancaram a orelha e um dedo, eu acho, um negócio assim. E as duas torturaram, arrancaram os dedos e mataram. As duas. Então hoje, é isso que a gente está falando. A ansiedade, ela acaba nos tomando conta porque a gente acaba tendo acesso a essas informações, né? Que na verdade é ruim por um lado e por outro ele também nos ajuda a nos proteger. Então a gente tem que estar sempre nesse meio termo. Eu falo, gente, igual vocês de faculdade, né? Jovens, não sei o que, toda hora você vai, faz um símbolo, sei lá, de vitória, de qualquer coisa. Meu Deus, que coisa doida é essa, né? Que maluquice é essa? Então a gente vai vendo aí muitas, né? Uma moça também, né?
paciente aqui esperado de Uber? Muito. Não é pouco não aqui em Porto Velho. Muito. E eles são audaciosos, eles estupram e ainda deixam a pessoa lá no lugar que ia deixar. E ainda recebe. Né? Então, assim, são coisas que a gente fala, assim, que são medos que às vezes a gente tem que realmente estar sempre mais atento. A gente entra dentro do Uber, né, fica lá no celular, não está nem atento aonde o cara está indo, o que ele está fazendo. Né? Então, medidas básicas de sentar atrás do banco, você ter, são necessárias. Meninas, mas meninos também são, viu, gente? Então, a gente tem que tomar sempre muito cuidado com essas questões, mas também a gente não pode deixar que esses medos inundem a nossa vida, senão a gente acaba não conseguindo fazer nada, né? Não se expor a nada. Então, esses sintomas, eles vão, então, sempre acontecendo, né? A nível psíquico, eu ansiogenizo muito e tudo aquilo que eu não consigo internalizar, ele responde a nível de sintomas físicos. Esses sintomas físicos, eles são entendidos como uma doença clínica e é por isso que o paciente de transtorno de ansiedade generalizada é o que vive rodando, né, fazendo exame, agora acho que é gastrite, é no gastro, agora acho que eu estou com uma arritmia e vou no cardio, mas eu acho que eu estou com uma enxaqueca e vou no neuro. Então, geralmente, esse paciente, quando ele chega para o psiquiatra, ele já rodou tudo, né? Eu estou com trismo, já foi no dentista, porque está com um problema na ATM, que range os dentes de noite, e aí vai, né? Qual diferencia do transtorno de ansiedade da doença? De doença? Não, mas assim, aí não é porque ele tá. O transtorno de ansiedade de doença, a pessoa ela tem medo específico de uma doença. Né? Então, assim, a pessoa coloca na cabeça que ela tem câncer hepático. E aí ela fica procurando tudo que é de câncer hepático. Aqui não, aqui a pessoa não está procurando uma doença. Na verdade, ele tem alguns sintomas e ele fica tentando. O que é esse sintoma? Será que eu tenho alguma coisa? Mas ele não quer achar. O foco dele não é achar nenhuma doença. Né? É aquela coisa assim, você está em semana de prova e aí você começa a ter dor epigástrica. Se a gente fizer uma enquete aqui, todo mundo, quando você está muito nervoso, qual é o sintoma físico que você percebe logo em você de cara? Roer unha, vontade no banheiro, defecar ou urinar? Os dois. Urinar. Fazer o dois. Defecar. Você. Será que Vocês. Não, mas eu também. Dor epigástrica. Então, assim, todo mundo aqui tem um sintoma físico. Todo mundo. Isso aí é o que a gente chama de falta de espaço. Né? A pessoa, quando ela está muito sob tensão, ela vai ter um sintoma físico muito frequente. Um imediato e geralmente um a longo prazo. Tem pessoa que depois começa, por exemplo, dar coceira na pele. Quem tem herpes labial, a herpes eclode. Quem tem baixa imunidade, fica gripado. Sempre acontece alguma coisa. Né? Isso é natural. É uma resposta imediata do corpo. E aí a nossa tendência, né, é sempre fazer o que muitas vezes? Tentar fazer um processo de evitação, né? A gente passa a tentar, nossa, ter um relacionamento me dá muito trabalho, me desgasta muito. Aí a minha tendência é falar o quê? Quer saber, eu nem vou namorar, não, tá bom, do jeito que eu tô, né? Assim, a gente passa a evitar. Então, por isso que hoje a gente está tendo um novo modelo social, onde a gente tem jovens muito ansiogênicos e a gente está percebendo que esses jovens têm mudado os seus hábitos. Por exemplo, na minha época, tudo que um jovem queria era tirar a carteira de motorista e ter um carro, né? Nossa, a gente já amanhecia ali. Hoje, você vai conversar com uma pessoa na faixa de... não, cara de Uber, muito mais tranquilo, não tem preocupação, não sei o quê. É totalmente diferente. Hoje as pessoas, elas modulam diferente. A pessoa quer comprar uma... não, pagar aluguel é melhor, pagar aluguel, guarda o dinheiro, vou viajar. A pessoa ela vai mudando, né? Ter filho, nossa, ter filho dá muito trabalho, muito gasto, né? Então as pessoas vão... mãe de pet, né? As pessoas vão mudando
a sua forma de ser através do processo de educação. Professora, esse tipo de paciente, dá para convencer ele que o sintoma é só uma somatização? Dá, porque assim, não tem nenhuma alteração nesse sentido. Ele faz todos os exames e vê que está tudo normal. Então, o que acontece nesse paciente é que assim, se ele não cair na mão de nenhuma picareta, ele vai, todo mundo fala, olha, não tem nada, você deve estar passando. Aí alguém vai dialogar. Você está passando por alguma preocupação? Aí ele vai abrir o mundo dele para uma outra projeção. Aí ele vai falar, realmente, eu tenho que cuidar disso, daquilo, mudar meu ritmo de trabalho, diminuir, papapá. Aí ele vai ver que vai melhorar. Né? Então, ele não tem essa resistência, não. É porque é natural, né? A gente fica meio que procurando ali uma situação preocupado com o sintoma que você tem, né? Mas ele não tem dificuldade de convencimento. Professora, eu tenho uma outra dúvida. A senhora falou, o paciente muito preocupado, o paciente cansado e tudo mais. Só que assim, hoje em dia todo mundo é preocupado. Ninguém dorme bem, ninguém faz atividade física, nível de café. Como que a pessoa está doente ou quando ela tem maus hábitos que estão causando isso? É o sofrimento e a disfunção dela. Né? Se você está fazendo tudo isso e aí você passa, por exemplo, não conseguir estudar com qualidade, suas notas caem drasticamente na faculdade, né? Você começa, então assim, é o prejuízo, é aquilo que te gera prejuízo. Então é como eu falei, por exemplo, vou dar meu exemplo, nessa época eu estava tendo prejuízos, então eu precisava, não, isso aqui não me cabe, eu tenho que melhorar. Então é a tua percepção, quem faz essa percepção é o próprio paciente, não é o médico, não é o psicólogo, é o próprio paciente. Né? Muitas vezes tem pessoas que elas são muito tão agitadas ou tão inquietas, que a percepção vem mais da família ou de quem convive, né? Então, por exemplo, eu sou casado, aí às vezes o marido ou a esposa vai falar assim, poxa, a gente não transa há 30 dias, o que está acontecendo, né? Por que está distante de mim, por que não sei o quê, né? Então assim, o filho, poxa, mãe, a senhora não fica mais acordada, quando a senhora chega do trabalho é sempre dormindo, a gente não sai mais, não faz uma atividade junto. Então muitas vezes também isso vem da percepção externa, que acaba dando um time para aquele paciente se observar, né? E se observar e mudar. Mas é lógico, é por isso que a gente está falando, que o TAG é, sem dúvida nenhuma, a nossa ansiedade da sociedade atual. Então, igual quando me perguntam, igual as meninas hoje, eu não sei como a senhora aguenta. Ok, eu vou para a academia todos os dias, mesmo eu podendo, não podendo. Né? Hoje eu já aprendi o que dá para eu responder, agora eu respondo o que não dá, amanhã eu respondo. Porque a velocidade é essa. Sexta-feira eu atendi uma paciente em Londres, super ansiogênica, Beleza, só que imagina, você atender alguém em Londres, há todo um protocolo para você mandar medicamento, mandar laudo, tem que escrever os laudos tudo em inglês, tem que escrever em português e em inglês, tem que fazer receita em português e em inglês. Aí tipo, eu atendi sexta, aí eu falei, olha, hoje é sexta, eu não vou ter tempo mais de fazer isso, final de semana eu não trabalho, é o meu dia, é a minha família, né, meus amigos, eu não trabalho. Hoje eu desci aqui e já tinha mensagem da irmã da menina. E aí, doutora, olha, como eu disse sexta-feira, hoje, a partir de hoje eu vou começar a mexer nisso. Então, assim, se a gente não tomar cuidado, a gente né, assim, porque eu atendi alguém em Londres, então meu sábado já ia pro cucuia, não ia fazer nada do que eu tinha que fazer, porque eu tenho que entregar o laudo, porque a pessoa está em Londres. Não dá. Então, você tem que ir, né, colocando esses limites, né, esses limites que são importantes e que a gente às vezes não coloca na atual sociedade. A gente só vai fazendo, pegando, né, e aí quando a gente vê, a gente já está submerso dentro daquela situação. Então tem que respeitar isso, né, igual aqui no quarto ano, né, de vocês, é puxado. Mas se você administrar adequadamente, ele é totalmente possível, mas é que requer processo administrativo, né? E a nossa grande dificuldade é essa. É até um tema que eu sempre falo muito, assim, né?
né, que eu acho que falta trabalhar com os alunos, é a questão de administração do nosso tempo, né? E às vezes a gente não administra o tempo, mas a gente tem tempo para fofocar lá no WhatsApp, para falar da vida do outro, para não sei o que, é desse jeito, né? Então, isso tudo vai se organizando ao máximo, né? O tocar da velocidade, né, ele é impressionante. Então hoje, se você, por exemplo, quantas semanas faz que eu vim aqui na sala de aula falar, tipo, gente, olha, cuidado, umas 3 semanas que eu vim, olha, gente, cuidado, pelo amor de Deus, essas mensagens, blá, 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 blá. Semana passada estou eu em casa, mensagem da doutora Mariana para mim, print de uma... Aí eu só vi assim, doutora Vanessa no meio do negócio. Eu falei, nossa, Maria. Meu nome agora. Aí olha pra você ver como que a coisa é. Aí chega, olha, um e-mail anônimo, mandaram um e-mail anônimo para coordenação. Escrever assim, então, achei melhor alertar a coordenação enquanto há tempo. Porque essa história já está todo mundo comentando na faculdade, já ouvi de várias pessoas que envolvem a doutora Vanessa. Meu Deus, o que eu vi? Na hora que eu comecei a ler, eu achei que eu tivesse maltratado algum aluno, alguma coisa. Aí eu, e falam, não sei o quê. Resumindo, na mensagem, a pessoa colocava, todo mundo na faculdade estava falando que eu, quando estudava, deixava o meu carro no estacionamento e saía com vários homens, traindo meu marido. E todo mundo já estava falando isso na faculdade. Gente, eu li aquilo e comecei a dar gargalhada, né? Aí até minha filha, a menor estava do lado, gente. Eu comecei a rir. Aí, não, mais engraçado foi a menor. Nossa, mãe, ele escreveu sem acento, sem vírgula, sem não sei o quê. Ela estava corrigindo. Mãe, isso é um aluno de medicina, a minha de 10. Mãe, isso é um aluno de medicina que escreveu. Eu falei, acho que é anônimo, mas é um aluno de medicina. Aí ela, cara, rindo. Gente, aí você fala, tanto, se você entrar, você fica louco. Porque isso é algum aluno que, tipo assim, como eu vi e falei com todo mundo, o que é a ideia da pessoa? Agora vamos mexer nela, pra ver se ela não vai entrar puta e pôr todo mundo. Olha. Agora você imagina, se você não é alguém que se trabalha, você entra no looping. Aí você vai entrar aqui e fala, meu Deus, tá todo mundo falando de mim, estão achando que eu traí meu marido. Tipo, você vai, tipo, você entra no looping. Aí eu falei, ô amor, eu já não sei, essa lista de cor é tão grande que eu já não sei mais nem onde arrumar mais amante pra você. Aí a gente vai rir, todo mundo em casa rindo. Aí sexta-feira eu tô construindo, sexta-feira eu deixei meu pai 6 horas da tarde. Aí o meu marido, a construção aqui na Alphaville, meu marido falou assim, eu vou passar daí pra te esperar pra gente lá ver a obra. Eu falei, então vou deixar o carinho e toquei nessa história, né? Aí eu voltando, aí veio ele, meu sobrinho, Arthur, sei o quê. Aí quando foi 7 horas eu me deixar, aí quando eu fui chegando assim, que não tinha faculdade, eu puta, eu falei, pronto. Agora vamos dizer que eu tava lá fazendo suruba com você. Você me deixando aqui em frente à faculdade, 7 horas da noite, 2 homens dentro do carro. Aí eu desci assim, tudo já, eu fui pegar o carro, e quando eu saí, os guardas tudo branco. Aí ele começou a ler, nossa, o pior que é mesmo, né? Eu falei, agora só pode preparar mais uma lista de cor, né? Que agora a cornice vai ser da suruba, não vai ser do salão. Então, assim, a gente cita essas coisas no sentido assim, não tem jeito, você vai, por exemplo, você vai ser um médico, você vai ser um gestor, igual, é um cargo ansiogênico, as pessoas vão te atacar, as pessoas vão querer falar, as pessoas vão, aí ou você administra ou você endoidece, né? Então é igual a gente fala, o professor, vamos supor, a pesquisa que a gente soltou para vocês, né? A gente vê que uma das maiores queixas dos alunos é a relação interpessoal, né? Alguns se afetam mais com a forma que um professor fala, a forma como que ele vai perguntar, ele vai tirar uma dúvida, a forma como que o professor responde ele. A gente lê ali, né? Eu estava lendo ali quase 200
sexta-feira eu li quase 200 respostas, né, dos alunos. E a gente vê, assim, que algumas pessoas, elas realmente sentem mais. Então, como a gente trabalhar isso nessas pessoas, né, é porque adoece mesmo, tem pessoa que adoece. Então, assim, eu estou citando aqui exemplos meus porque eu posso falar de mim, né? Mas imagina, tem um aluno, às vezes, que alguém fala alguma coisa dele, ele nunca mais nem vem na faculdade, porque ele acha que está todo mundo falando, que vão falar, que vão não sei o quê. Então, isso gera ansiedade. E essa ansiedade que vai crescendo em nós, sem a gente perceber, e vai gerando toda uma devastação, né? Então, ó, a gente passa a ter fadiga, inquietação, raiva, irritabilidade, sono, né? Tensão muscular, né? A pessoa começa a ter esses brancos, que é uma das maiores queixas da sociedade atual. Todo mundo acha que está com Alzheimer. Por que todo mundo acha que está com Alzheimer? Porque ele começa a ter isso aqui, lapsos de memória. Ou Covid, né? Ou Covid. Ainda bem que ele é pouco. Tudo tem um lado ruim e um lado bom. O Covid deu uma amenizada nisso, porque antes do Covid, tudo era Alzheimer. O cara com 30. Ai, doutora, minha avó tem Alzheimer. Você acha que eu tenho Alzheimer? Porque eu estou tendo lapsos de memória. Pelo amor de Deus, gente. Isso é só porque a gente não concentra em mais nada, né? Então, na verdade, essa baixa concentração, ela está diretamente relacionada a isso. A gente tem esses brancos, o que eu ia falar, o que eu ia fazer, o que eu ia escrever, né? E isso tem muita relação com os nossos hábitos de vida mesmo, né? Por exemplo, hoje a gente acaba fazendo o quê? A gente está muito sobrecarregado, a gente toma um café, a gente toma um energético, né? Você vê os energéticos, eu cheguei sexta no mercado, estava vendo, gente, tem energético de todos os sabores, né? De todos os... Então aquilo ali só mostra o quê? O tanto que aquilo é consumido. Porque quando vai mixigenizando muito assim, é porque mostra o quê? Que muita gente utiliza. E aí a gente vai tendo esses sintomas em decorrência dos hábitos também errados, né? Excesso de energético, excesso de café, excesso de suplementação, né? Eu tenho pego muito no consultório pessoas com problemas renais por suplementação excessiva, né? Vitamina B12 em excesso, vitamina D em excesso, então tudo isso começa também a impactar. Então, quando que eu vou dizer que alguém tem transtorno de ansiedade generalizada? Porque é normal. Às vezes, a gente tem um período que a gente fica mais ansioso, mas depois isso passa. Exemplo, pré-prova. Todo mundo não fica assim, ó, fadigado, inquieto, irritado, com sono. Todo mundo fica. Mas isso dura quanto tempo? Ah, isso dura. Passou a prova, tá na PUNE, né? Diz que agora o PUNE ele tá movimentado. Gente, muito bom. Só pra vocês cagar no outro, porque a tia do PUNE, vamos botar essa boca que vai movimentar, olha o dono aqui do... Aí agora pronto. Cerveja tava muito cara. Esse aqui é o sócio de lá. Aí, mas enfim, tava já todo mundo sexta-feira no PUNE, né? Aqui, gente, para ter esse diagnóstico, quais são os critérios? Ó, olha o tempo que eu falei lá, ó. 6 meses. Como eu sou boazinha, eu vou dar um bisu para vocês aqui, ó. Todos esses transtornos, exceto esse, todos esses têm o mesmo tempo. Todos esses têm que estar presentes os sintomas igual ou maior que 6 meses. Todos. Então já guarda essa dica na cabeça de vocês. O único que vai mudar é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico, os sintomas que a gente vai falar dele, tem que estar presentes igual ou maior que 1 mês. Tá? Então isso daí já facilita bastante na hora de vocês lembrarem para fazer o diagnóstico. Ok? Quais são os sintomas então? Quantos sintomas eu tenho que ter? Desses que a gente colocou aqui, ó. 3 ou mais. Então vamos lá. Recapitulando aqui comigo.
Eu vou dizer que alguém tem transtorno de ansiedade generalizada quando ele trouxer na sua fala uma fala de preocupação excessiva, que cursa com pelo menos 3 sintomas desse FIRST, essa fadiga FIRST. Vai ter um bezinho ali no fim, né? Mas enfim, 3 ou mais desses que duram por mais de 6 meses. Tá? Então, pessoal. Professora, no caso, se a pessoa tiver, sei lá, 4 daqueles sintomas, mas, por exemplo, ficar com menos de 6 meses e entrar um outro, vale também ou não? Por 6 meses ele ter só um? Não, ele tem 3 sintomas, né? No intervalo ali próximo de 6 meses. Só que depois, próximo de 6 meses, um desses 3 sintomas que ele tem para e entra um outro. Conta mesmo assim ou não? Ou tem que ter 6 meses para cada se tem que ser os mesmos? Isso. Não tem que ser os mesmos. Não tem que ser os mesmos. Mas ele tem que estar gerando incômodo e sofrimento. Não tem que ser os mesmos. Pode variar, né? Porque você pode mudar uma situação que muda o sintoma. Ah, tá. Então ele tem que ter pelo menos um daqueles sintomas que causam dificuldade, problema na vida dele, por um período maior ou igual a 6 meses. Isso. É como a gente está falando, por exemplo, digamos aqui, o paciente, ele está há mais de 6 meses, por exemplo, ele deixou de fazer academia porque ele se sente fadigado. Ele não está conseguindo mais produzir o que ele produzia, porque ele está sempre com sono, fadigado, dor de cabeça, né? Ele não consegue estudar para a prova, com concurso. Então, assim, ele em geral, ele vai te gerar, né? ele vai te referir algo que desfuncionaliza ele, né? Porque tem pessoas que mesmo aquilo sendo intenso ou frequente, ela tem um modo operante que ela supera. Então não gera impacto na vida dela, né? Mas tem pessoas que isso vai gerar impacto, tá? Professor, vou ter máximo respeito, porque meio-dia eu busco você começar. Já é meio-dia, Gente, na 11h30. Eu só quero perguntar se a senhora vai dar devolutiva. Gente, eu ia dar devolutiva, mas eu não vou dar mais. A ansiedade aqui, professor. Eu vou explicar. Só uma hora só falando de mim. Porque eu tenho, acho que umas 10 provas que eu vi agora que não estão corrigidas. Eu nem Dá tempo agora, professor. Meu Deus do céu. Não, foi mó ansiedade aqui, pô. Mas vê quem tá aqui, professor. Não, vai que nem tá aqui esses aí, né? Eu vou entregar e vou fazer a devolutiva. Tu bate nele, ele bate no meu braço e eu vou treinar. Sim. Ou vai matar lá. Seu Érico, gostado do meio da água. Chama a tesoura. Vanessa. Olha quem tá, Ah, vai te fuder, né? Apaga mais. Adriana Lima. Tá aqui? Diego. Vamos, Diego. A gente não tá com mais, isso é só a nota da prova, tá? Paula Beatriz
Faria 8, Sâmila. Amanda Braga. Gabriela Luiz. Não precisa ser gosta, Eles consideram ainda que eu coloquei. Everton. Cecília. tá pronto? Chance dupla. Vamos ver qual que vai fazer. Mano, Lazinha. Essa aqui eu fiz muito. vou ter que ser eu também. Ivo. Jussara. Parabéns, hein? Um gabarito pouco. Dona Beatriz. Ela falou. Essa aqui também veio fechada. Mari. Ela só descreveu. Ela começa tudo. Já foi pro Maria Carolina, não é? Maria Carolina. Maria Carolina. Flávio Guilherme. Eu. Clara. Ricardo. Bem, também não trabalha só por pouco, hein? Tamires. Gabriela. João Vitor. A Lara está aqui? Vou ver se tá aqui. Joyce está aqui? Emanuel está? Paulo? Paulo está? Não, Bruno, né? Mas tem pessoas que pode pegar pra ele.
eu não entrego para aliança. Marina Ferrancini, Mariana. O Anderson. Não, eu vou corrigir. Fernando. Tadeu. Eduardo. Elson. Quem já pegou o editor? Eu vou fazer a correção. Eu vou fazer a correção. Ah, Espera só um pouquinho, só chega aqui a questão e nós Empatia, professor. Quem tem um chocolate? depois foi para isso. Não entendi nada. Já peguei os contatos todos. e Gente, confio não, tá? A gente já vai passar as questões. Porque
Peraí que eu vou mandar uma mensagem pra você. Parabéns, acertou todas as fechões. Da minha vida. Mariana tá aí. Eu tinha acabado de apostar assim, não lembra que ela tirou minha fila? Chegou pra fechar diferente. Não abreviar. Não abreviar. Luiz. Sai do meio. Fazendo meio que outra do palco. Sai do meio. Eu não aceitei nem ela, porque eu não botei esperidão. Eu coloquei. Ela pegou também. Não sei. Eu botei esperidão. A gente, estudante, acha a justificativa até pro diagnóstico errado. Sim. Tá certo, arrasando. Porque Falaram transtorno conversivo. Ai, delícia. Síndrome da falésia. Ai, delícia. Esquizofrenia. Ai, delícia. Ai, pano. Diego. O Diego parece um menininho, né? Novinho. Parece um adolescente. Então, a gente gravou e falando mal dele. É, Diego, você parece um adolescente. Para de gravar.
Ei, ouve o final que a gente tava falando de tu aqui e eu com o gravador na mão.